Olá, pessoal, doutores e doutoras, muito obrigada pela presença. Bem-vindos à nossa prática previdenciária, onde hoje a gente vai aprender a requerer o benefício do BPC-Loas e a começar a ganhar dinheiro no direito previdenciário. O objetivo dessa aula de hoje é fazer com que você entre no direito previdenciário, ainda que você não tenha experiência, ainda que você nunca tenha advogado na área. Eu vou te dar o passo a passo, mesmo que você esteja começando do zero, para você aprender a fazer o requerimento do LOAS e faturar pelo menos R$ 5.000 com o seu primeiro cliente. Então, vamos lá? Vamos embora. Bom, o BPC LOAS é um benefício da assistência social, gente. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, apesar de muitas pessoas chamarem o BPC LOAS de aposentadoria, tá? Então, vamos ver aqui é, na tela quais são as características do LOAS, tá? No cronograma da nossa aula prática, vai ser primeira parte, conceito, legislação aplicável, potenciais clientes do LOAS, requisitos para concessão do benefício e roteiro prático para requerimento na plataforma do meu INSS. Gente, a Seguridade Social, na Constituição de 88, ela está prevista no artigo 194. Diz lá o artigo: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, Seguridade Social é o gênero, onde são espécies, né? Como se fossem ramos, né, da Seguridade Social: saúde, assistência e previdência social. A saúde, ela vai estar englobada através das ações do SUS, previstas na Lei 8880 de 1990. As ações da Previdência vão estar na Lei 8.213, né, que é a Lei de Benefícios, e na Lei 8.212, que é a Lei do Custeio, tá, das contribuições previdenciárias. E o LOAS, ele está localizado na assistência social, tá? Na Lei 8742 de 93, e não na Previdência. Na outra aula que a gente vai ter, eu vou falar sobre a questão da Previdência, mas hoje a gente vai focar no LOAS, tá? Então, dentro da Constituição Federal, o LOAS, ele está localizado no capítulo da assistência social, a partir do artigo 194 da Constituição, tá? Bom, vou falar rapidinho sobre os três pilares, né, da Seguridade Social, que é a saúde, a previdência e a assistência social. A saúde, diz lá o artigo 196 da Constituição, ela é um direito de todos e dever do Estado nas três esferas de governo: municipal, estadual e federal. Aqui nesse artigo, gente, é que vocês podem, né, judicializar alguma questão de saúde, por exemplo. Seu cliente não teve atendimento médico adequado, ele precisa de um medicamento de alto custo, não está conseguindo com o poder público ou até mesmo com o plano de saúde. Você vai invocar esse artigo 196 para conseguir o direito do seu cliente à saúde, né? E ele é a responsabilidade solidária da União, dos estados e dos municípios. Então, você pode invocar qualquer um deles para poder garantir o direito à saúde do seu cliente, tá? Bom, a saúde, ela tem um caráter universal e é custeado pela Receita dos Tributos. A Previdência está no artigo 201. Aqui que estão os benefícios previdenciários: aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Diz lá o artigo 201 que ela será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, ou seja, depende de contribuição anterior, e filiação obrigatória, no caso dos empregados e dos contribuintes individuais, né, prestadores de serviço. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Caráter securitário, ou seja, o INSS é um seguro, custeado pelas contribuições dos segurados e contribuintes da Previdência. O INSS nada mais é do que o seguro social do trabalhador, que protege os trabalhadores dos sinistros sociais, da morte, no caso, pensão por morte, da velhice, aposentadoria por idade ou aposentadoria comum, doença, no caso, auxílio-doença, acidente de trabalho, no caso, aposentadoria por invalidez ou acidente de trabalho, ou gravidez, que no caso é salário-maternidade, tá? E, finalmente, assistência social, que é onde está o LOAS, está lá no artigo 203. Diz assim: assistência social
será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Olha aí. Ou seja, o LOAS ele não depende de contribuição nenhuma. Para a pessoa ter direito, ela não precisa contribuir, basta que ela preencha os outros requisitos que a lei vai dizer, a gente já vai chegar lá. Inciso 5, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Bom, então, o LOAS ele tem previsão constitucional, no artigo 203, inciso 5, garante um salário mínimo à pessoa, primeiro, que é portadora de deficiência, ou, segundo, ao idoso, segundo requisito, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, de tê-la provida pela família, conforme dispuser a lei. A lei que a Constituição está falando é a Lei 8742. E lá no artigo 20 é que diz quais são os requisitos que o seu cliente vai precisar preencher para ele ter direito ao LOAS. Aí ele diz assim: o benefício de prestação continuada, a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Mas como que você comprova que uma pessoa não tem meios de prover a sua própria manutenção? Através de alguns critérios, né, que a lei vai dizer quais são, né? Antes da gente entrar nesses critérios, é preciso fazer algumas ponderações, tá? O LOAS, ele difere do benefício previdenciário justamente porque ele independe de contribuição anterior, em razão da sua natureza assistencialista, né? A própria localização do LOAS está na assistência social, não está na Previdência, né? A Previdência está num lugar, o LOAS está em outro. Quem recebe o LOAS não tem direito a 13º salário nem pensão por morte para os seus dependentes, tá? E daí também já ressai a diferença entre seguro social, que é a Previdência, e assistência social, que é o LOAS. Tecnicamente, não se diz aposentadoria do LOAS, porque o LOAS não é aposentadoria, ele não é seguro social, ele não é previdência, ele não tem caráter contributivo. LOAS é assistência social, caráter não contributivo, tá bom? Então, vocês não podem cometer esses erros, né? Só os leigos é que podem. Bom, a gente vai agora falar sobre os potenciais clientes para o LOAS. Primeiro, são as pessoas de baixa renda, beneficiárias dos programas sociais do governo. Segundo o IBGE, 31,6% 6% da população brasileira é considerada de baixa renda, ou seja, 30% da população. Famílias que vivem por mês com até metade do salário mínimo, ou seja, R$ 700. 30% da população, gente, olha aí, nós temos 203 milhões de pessoas no Brasil, sendo que 30% de 203, mais ou menos 60 milhões de pessoas são potenciais clientes do LOAS. Você acha que você não vai conseguir cliente nesse universo de 60 milhões de pessoas? Não é possível, você vai conseguir cliente. Tem cliente do LOAS em cada esquina que você passar. Se você ficar na esquina aguardando e começar a fazer começar a perguntar para as pessoas que passarem qual é o perfil delas, você com certeza vai achar pessoas para o LOAS. Como você vai buscar clientes para o LOAS? Você não vai ficar na esquina, né? Abordando as pessoas e perguntando, né? Isso foi só uma brincadeira, mas uma primeira forma de você buscar clientes para o LOAS é você listar as pessoas que você conhece. Amigos, amigos dos amigos, amigos dos conhecidos, que sejam maiores de 65 anos, primeiro, né? Segundo, que tenham algum tipo de deficiência ou doença, né, grave, né? E aí não importa a idade, tá? Porque a deficiência ela não se define pela idade, ela se define pela doença. Então, pessoas que têm cardiopatia grave, problema do coração, é, é, algum tipo de câncer, pessoas que têm alguma deficiência ortopédica, cadeirante, pessoas que têm autismo, que têm algum tipo de doença mental. Tem um artigo na Lei 8.213 que lista algumas doenças que são, né,
possivelmente aptas ao LOAS, mas a gente vai dar uma olhadinha nele já já, tá? A princípio é isso. A gente tem diversas formas de captar clientes para o LOAS no universo dessas 60 milhões de pessoas no Brasil, tá? Bom, então vamos para os requisitos, né, para o LOAS. Quais são os requisitos do LOAS? Primeiro, esses requisitos são cumulativos, então você primeiro precisa analisar se a pessoa é deficiente ou se ela é idosa, tá? Primeiro passo. A deficiência ele é um conceito amplo, tá? Independe de idade e também depende de diagnóstico. Não é o fato da pessoa ter um determinado diagnóstico de uma doença grave que significa que ela é deficiente, tá? Por exemplo, a pessoa pode ter câncer, pode ter se tratado, se curado e não ser considerada deficiente. Da mesma forma, ela também pode, porque, por exemplo, se ela estiver fazendo quimioterapia, não tiver condições de trabalhar, ela pode entrar nesse conceito de deficiência. Mas não confundam o diagnóstico de uma doença grave com deficiência, tá? Ou o idoso maior de 65 anos, esse é o primeiro requisito, deficiência ou idoso. E aí você vai juntar um desses dois requisitos com a comprovação da renda familiar per capita por cabeça inferior a um quarto do salário mínimo, né? Hoje o salário mínimo é 1.412, então um quarto do salário mínimo é R$ 353. Como é que você enquadra uma família como de baixa renda? Como é que você comprova que aquela família não tem condições de manter a sua própria subsistência? Bom, através da contagem da renda per capita dela. A gente vai ver como é que a gente vai fazer essa contagem, tá? Mas antes, vamos analisar o requisito da deficiência, tá? O conceito de deficiência, ele é amplo, tá? Previsto no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? Olha a amplitude disso, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Bom, vamos atentar aqui para o amplo conceito de deficiência, tomando como referência algumas doenças listadas na lei como aptas a dispensar a carência para aposentadoria por invalidez. Por exemplo, foi aquilo que eu falei antes. Lá na Lei 8.213 tem um artigo que indicia a possibilidade da pessoa requerer aposentadoria por invalidez, tá? Quando ela for portadora de uma dessas doenças consideradas graves pela lei. Tá lá no artigo 151 da Lei 8.213. São elas a tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, né, doença no sangue, né, neoplasia maligna, câncer, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, né, doença do fígado, né, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida ou contaminação por radiação. Esse artigo ele é meramente exemplificativo, tá? Por exemplo, autismo não está aí, mas ele entra também. Síndrome de Down também não está, mas entra também como deficiência. TDAH não está também, mas também entra como deficiência. Então, a gente não precisa olhar só para o que a lei diz, né? Esse artigo ele é exemplificativo e você pode interpretar a doença, né, enquadrando ela como uma deficiência e justificando o requerimento do benefício, tá bom? Essa foi a forma que a gente falou de como analisar o requisito da deficiência. Agora nós vamos falar de como nós vamos analisar o requisito da renda familiar, porque eles são cumulativos. O requisito da idade, basta a gente olhar para a idade, não tem maior dificuldade, né? O requisito da deficiência que a gente precisa, né, se atentar, enquadrar aquela pessoa como deficiente
alegando algum tipo de doença grave, né, portadora de algum tipo de doença grave, e agora nós vamos analisar o requisito da renda familiar, tá? Que tem que ser cumulado com a deficiência ou a idade. Não basta a pessoa ter a idade, não basta a pessoa ter a deficiência, ela precisa cumular com o requisito da renda familiar para ter direito ao LOAS, tá? Um dos requisitos para a concessão do LOAS é ter a renda per capita, ou seja, por cabeça de até um quarto do salário mínimo. Por exemplo, uma família com 5 pessoas, onde apenas uma pessoa recebe R$ 1.500 de salário, né? Como seletista, né? Carteira assinada. A renda por cabeça dessa família será de R$ 300. Você vai pegar a renda familiar, você vai pegar o número de integrantes, você vai dividir a renda familiar pelo número de integrantes. Se der abaixo de 353, a pessoa cumpriu o requisito e ela pode sim se habilitar ao LOAS. Se der mais do que isso, aí você tem que olhar para quais são os tipos de renda que estão em jogo naquela família, porque muitas rendas não contam para fins de cálculo da renda per capita. Eu vou mostrar para vocês, olha só, não entram no cálculo da renda mensal familiar para fim de LOAS. E presta muita atenção nisso, porque às vezes as pessoas não sabem que essa renda não conta e deixam de requerer o benefício, tá? Primeiro, valores recebidos a títulos de LOAS por outro integrante da família. Então, se você tem um idoso que recebe LOAS e uma pessoa que é deficiente cadeirante, e mais uma pessoa que é CLT, não tem que ela recebe R$ 1.500, por exemplo, não tem problema, só vai ser levado em conta os R$ 1.500 do CLT. O salário mínimo do idoso e do deficiente não são computados para fins de renda per capita, tá? O outro valor que não entra no cômputo da renda per capita é o benefício previdenciário recebido por idoso até um salário mínimo, tá? Isso está no tema 640 do STJ. Então, nesse mesmo exemplo, se a família tiver um trabalhador CLT ganhando 1.500, um idoso ganhando LOAS e outro idoso ganhando um salário mínimo, postulante do LOAS, ele vai preencher o requisito da renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo, porque o LOAS e o benefício previdenciário de até um salário mínimo do idoso não entram no cálculo, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Você tem que perguntar para os seus clientes se tem idoso e se tem alguma pessoa que já receba o LOAS, tá? Essa foi a forma de analisar o requisito da renda familiar, tá, gente? Bom, agora, na segunda parte, a gente vai passar para o requerimento administrativo e como nós vamos fazer isso, né, na plataforma do INSS, quais são os documentos que nós vamos pedir para o nosso cliente e como nós vamos protocolar esse pedido na plataforma do meu INSS. Não percam, vai ser na nossa segunda aula. Até já!